Vamos supor um Deus que seja onisciente, onipresente, onipotente e que seja bom, benevolente. Esse Deus teria toda a capacidade, poder digno de um Deus criador que seja mais poderoso do que qualquer outra criatura, qualquer outro ser, qualquer outra entidade no universo. Bom, o único problema é que nós temos problemas com esse conceito. Esse conceito não se sustenta, ou será que sim? Vamos analisar. Se o Deus é onipotente, ele tem todo o poder para acabar com o mal. Então por que ele não acaba com o mal? Porque ele não pode? Mas se ele não pode, ele não seria onipotente. Bom, talvez ele possa, mas ele não saiba onde o mal está. Mas aí ele teria que ser onisciente. Se ele não sabe onde o mal está, ele não é onisciente. Mas se ele sabe onde o mal está e tem poder para acabar com o mal, por que ele não acaba? Talvez porque ele não queira. E por que ele não quer? Talvez porque ele não seja tão bom assim. Afinal, se esse Deus quer acabar com o mal e sabe onde ele está e não acaba porque ele não pode, ele quer acabar com o mal, ele pode acabar com o mal, mas ele não sabe onde está esse mal. Ele não é onisciente. Ou, de repente, ele não quer acabar com o mal, ele não sabe onde o mal está, nem se importa, e ele não pode acabar com esse mal. Por que você chama esse Deus de Deus? Esse princípio é o chamado paradoxo de Epicuro. E Epicuro não estava pensando nos seus judeus do judaico-cristão, já que Epicuro veio muitos séculos antes. Mas ele nos faz pensar a esse respeito, como nós vemos as entidades místicas, como nós vemos esses seres sobrenaturais e supranaturais. Nós paramos para pensar, por que venera-se um Deus? Como eu já disse várias vezes, simplesmente por medo. Porque você tem medo, religiosos têm medo, muito medo, da possibilidade de haver esse Deus e ele lhe punir. O único problema é que, seguindo esse conceito, você tem diversos deuses e todos eles podem estar bem putos da vida por você não acreditar neles. O que faz o seu Deus ser mais real do que outros deuses? Tupã, Ahura Mazda, Isis, Osíris, Cucumat, Tupã. Na verdade, Tupã foi uma invenção para catequizar os índios. Xangô, Oxalá, Bumba. Vários deuses, todos eles com as suas características sobre-humanas. Podemos colocar até o Hannibal da Marvel, ou o Tribunal Vivo, ou ainda Darkseid. Posso usar qualquer ser de história em quadrinhos, afinal estão presos sob o mesmo princípio. Alguém criou alguma ideia. E até agora ninguém provou se essa ideia é mais real do que eu tenho no gibi da Turma da Mônica. Mas vamos continuar nessa linha. Se o seu Deus existir, você vai me perguntar se é uma possibilidade, eu vou dizer assim, sim, vamos acreditar nessa possibilidade, mesmo que ínfima, mas vamos, uma possibilidade é sempre uma possibilidade. E, infelizmente, se você leva por essa possibilidade, vai ter que aceitar a possibilidade desse Deus não ser o único, ou pelo menos ele não existir e existir do vizinho. O Deus do vizinho pode até ser um pouco mais forte do que o seu, que tal? Mas aí você não aceita, porque o seu Deus tem que ser o mais forte. E isso por quê? Você mesmo não sabe, mas por via das dúvidas, vamos escolher um Deus qualquer, seja os quatro ventos ou Kron. O problema nos faz pensar como nós interagimos com isso, como nós vemos o mundo. Vão alegar que o mal existe porque a pessoa se afastou de Deus. E como você se afasta de alguém que planejou algo milênios? Pense o seguinte, seu Deus é tão fraco, tão tosco, que ele planeja algo com bilhões de anos de antecedência e você cisma e diz assim, não, vou comer a fruta daquela árvore ali.
Ou de repente Deus queria que Adão e Eva comessem aquele fruto exatamente para ferrar tudo. Ou seja, isso não é nada bondoso. Ele poderia ter feito a coisa toda de uma vez só, mas não, ele ficou lá se divertindo com um videogame. Mas ele não é tão poderoso assim. Bom, pela Bíblia, Deus pergunta: ei, Adão, onde você está? O BS. E Adão aparece sem graça, porque já tinha o conhecimento que estava lá pelo Adão, e Deus lá dá um esporro nele. Mas aí alguns podem argumentar: não, Deus perguntou apenas só para Adão sair da toca. Tá, mas ele não sabia que Adão ia comer a droga do fruto? Mais uma vez, essa história não se sustenta, como outras não se sustentam, porque você precisa de ter uma história, então você precisa inventar alguma situação fantástica e que mostre o quanto aquilo tudo é idiota se você for à luz fria da razão. Vamos analisar o filme do Indiana Jones, por exemplo. Nos filmes dos Caçadores da Arca Perdida, se ele não tivesse feito absolutamente nada, os nazistas teriam feito lá, de qualquer forma, aquela cerimônia judaica para ver o poder da arca e todo mundo teria morrido e a arca perdida estaria lá perdida naquela ilha de merda. Não teria acontecido absolutamente nada. Mesma coisa. Mas precisou-se criar uma história para mostrar a ação do herói na sua luta contra o mal, blá, blá, blá. É mais ou menos isso que é a Bíblia. Um livro de histórias para você se espelhar nos personagens que tem ali. Ou eu espero que não. Principalmente a parte de apedrejar homossexuais, matar cidades, esmagar criancinhas em rochedos do tipo... Sexo não. Ignora essa parte que Deus mandou. Não faz isso não. Não é muito legal. E vemos vários desses exemplos onde Deus é incompetente, Deus não está presente, Deus é totalmente ausente e indiferente. Mas, por via das dúvidas, é melhor venerá-lo, certo? Tem pessoas que têm medo suficiente para isso e outras que chegam de pago para ver. Faça alguma coisa. Ah, mas tem a fome no mundo. Será que, como no caso do filme do Indiana Jones, tudo isso que vemos aqui não aconteceria se não fosse um Deus? E se tivesse um Deus, será que as coisas não seriam melhores? Mas isso é razão e isso não é legal para o mundo religioso. A sua escolha eu já sei qual é. Sei quais são os que vocês falarão aqui nos comentários e um monte de bravata e aquelas velhas falácias do tipo a falácia de Pascal, perguntando se eu vou arriscar. Bom, eu arrisco, mas vocês têm que pensar que você está arriscando, porque lá no interior da montanha, Kron está bem puto, porque você não sabe o enigma do aço. Esse é André, do seu ceticismo.net.